Olá, meus amigos! O ano 2021 começou e pensando em tudo o que está acontecendo nesse nosso mundo tão grande, eu os convido a refletir sobre algumas ponderações que têm passado sobre a minha mente. Muitos de nós pensamos que a Terra é somente um pedaço de pedra rodando para sempre ao redor do Sol. Mas será que a Terra é só isso, um pedaço de pedra rodando ao redor do Sol? Em Gênesis, no capítulo 1, nós podemos ler o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. A terra é muito mais do que um pedaço de pedra rodando ao redor do Sol. A terra é viva. É um ser que, quando é agredida, ela responde. Mas quando ela é cuidada, ela também responde. Mas será que a Terra é o único planeta criado por Deus? Nós sabemos que não, mas a pergunta que segue é: será a Terra o único planeta habitado por Deus? Eu creio que não tem muito sentido pensar que Deus criaria um planeta ou vários planetas para deixá-los por aí vagando, abandonados. Se nós pensamos que a Terra não é o único planeta, que existem outros planetas, então por que não pensar que esses planetas eles podem ser habitados? Deus não criaria algo que não tivesse uma finalidade, porque todos nós temos uma missão nessa terra. Eu, você, todos temos uma missão. Nós temos aqui descobrir qual é essa missão que nós temos, mas ninguém foi criado para nada. E nesse sistema de planetas, nós temos que imaginar que eles também foram criados com determinadas missões. E não há uma lógica pensar que essa missão se destina também a outras criações de Deus. Deus tem muitos mundos criados, os quais seguem o mesmo padrão dessa terra. Muitas vezes pensamos que existem outros planetas, mas não conseguimos imaginar que eles possam ser habitados. Mas eles foram formados de elementos semelhantes ao que encontramos na Terra.
A Bíblia, ela continua dizendo, ela diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, é simples. Deus tem a nossa aparência. Olhos, boca, ouvido, cabelo, pernas, braços. Isso é uma semelhança, não há confusão. Não precisamos pensar que Deus tem outras formas. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Então, se somos a imagem e semelhança, é muito simples imaginar como ele é. Quanto à terra, há um véu que cobre toda a terra e a protege. E esse véu é exatamente o que nos impede de lembrar da nossa existência espiritual antes de nascer aqui nessa terra. Muitas pessoas não acreditam em Deus e nem seguem essa linha de raciocínio que os espíritos eles já existiam. O que nós obtivemos aqui na terra foi um físico, foi um corpo. E por que nós não nos lembramos dessa vida anterior? Porque este véu que cobre a nossa mente nos impede. Todos fomos gerados espiritualmente antes de nascer nesse planeta Terra. Aqui nós nascemos para obter esse corpo físico e esse corpo nos permite passar por uma série de experiências que, como espíritos, nós não podíamos passar antes. E se nós não passássemos por essas experiências que nós passamos aqui, nós não podíamos continuar evoluindo. Este véu que eu estou falando, ele já foi rasgado uma vez. Isso ocorreu na época em que Jesus Cristo foi crucificado. A Bíblia volta outra vez a nos esclarecer isso. E ela relata o seguinte fato. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, aqui é exatamente o momento em que ele foi crucificado. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então esse véu sendo rasgado, ele abre a nossa comunicação presencial com Deus. Quando passamos através deste véu, nós entramos na presença de Deus. Isso ocorre parcialmente quando morremos, porque ainda haverá julgamento, né, no final de tudo, né? Mas o nosso encontro com Deus ele já começa quando nós morremos, quando todos nós morremos. A Terra, o planeta em que nós vivemos, fica a 30 mil anos-luz do centro da Via Láctea, nossa galáxia. A Via Láctea está entre as centenas de bilhões de galáxias do universo. E é exatamente onde está situado o nosso sistema solar. É impossível imaginarmos as criações de Deus as quais encontramos nesse universo. Nossa galáxia ela é um sistema formado por trilhões e trilhões de estrelas e mundos que é totalmente impossível que qualquer homem entenda, nem consiga medir e nem querer decifrar sua extensão. Podíamos usar, por exemplo, a circunferência da Terra, a distância da Terra à Lua ou ao Sol, e teríamos números impossíveis de serem compreendidos. Por isso, os astrônomos criaram uma medida para tentar explicar a expansão do infinito celeste.
A medida que nós conhecemos se chama anos-luz. Muitos questionam sobre a possibilidade científica de que exista vida em outros planetas e de que possa haver outras civilizações. Os elementos que nós encontramos aqui nessa Terra, em nosso planeta, são vastamente encontrados em todo o cosmos, quando os comparamos em relação com o Sol. Dessa forma, nada impede que outros mundos, outros planetas semelhantes à Terra possam estar existindo neste momento, inclusive com habitantes semelhantes a nós.